Bom dia, Deus seja louvado. Eu me chamo Jane Mateus e gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe como será o seu dia hoje? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor diz que o nosso dia, que nós vamos nos alegrar e nos regozijarmos com Ele. Não é isso? A palavra de Deus diz isso. Então, como será o seu dia? Havia um homem ali em Atos 3, que ele não sabia como seria o seu dia. E todos os dias ele tinha uma rotina de estar ali à porta do templo, esmolando, pedindo esmola. E ele era coxo desde o ventre da sua mãe, desde quando nasceu, tá? Que diz desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. E todos os dias ele era colocado à porta do templo. Mas ele não podia imaginar que aquele dia seria diferente. Hoje, o nosso dia também será diferente. Será diferente. Amém? E olha o que diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olhe para nós. Aquele homem era colocado ali, como já disse, todos os dias. Mas ali também ia todos os dias Pedro e João orando, buscando ao Senhor. Como é bom nós termos uma disciplina de buscar ao Senhor, de estar na presença do Senhor. E todas as vezes, né, eles tinham essa disciplina às 15 horas da tarde. Poderia ser às 9, poderia ser às 10, poderia ser às 6 da manhã, 6:30, mas era todos os dias. E quando nós buscamos ao Senhor todos os dias, com horário marcado ou sem horário marcado, mas temos ali a responsabilidade de entrarmos na presença do Senhor, algo novo Ele vai fazer nas nossas vidas. Algo novo Ele fará na sua vida. É impossível você entrar na presença do Senhor e sair do mesmo jeito. E sair do mesmo jeito. Pois o Senhor, Ele não quer e nem deseja que eu e você continuemos do mesmo jeito. Pelo contrário, Ele quer mudar a história. Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas, porque diz a palavra de Deus que o justo, ele é como a alva, né? Ele é como a alva da aurora, vai crescendo dia a dia. Dia a dia, o Senhor quer acrescentar nas nossas vidas. Mas para Ele acrescentar em nossas vidas, o que nós temos que fazer? Parar, ler, orar, buscá-lo, estar atento. Aquele homem, todos os dias, ele estava ali na porta do templo. Mas aquele dia seria diferente. Ele teve um encontro com dois homens de Deus que iam orar. E ele pede uma esmola, e aqueles dois homens pedem para ele olhar fixamente para ele. Né? É o que o Senhor manda, é o que a palavra de Deus manda em Hebreus, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Aí você me pergunta, mas como eu vou olhar para Jesus se ele não está aqui? A palavra dele está. O verbo vivo está. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
A palavra de Deus está. Então você olhe para essa palavra. E Pedro e João tinha ali vindo já do Pentecoste, estava cheio do poder de Deus, foram batizados com o Espírito Santo, a qual o Senhor prometeu. E Pedro diz para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha o que Pedro diz para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Talvez você está dizendo agora para o Senhor: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho, às vezes, nem saúde, Senhor. Você talvez possa estar razoando com o Senhor a respeito disso. Senhor, eu só tenho um pouquinho aqui de arroz, eu só tenho um pouquinho aqui de feijão. Senhor, eu não sei nem como vou chegar no final da semana com esse recurso que eu tenho. Não sei como. Mas assim como Pedro disse para aquele homem que ele não tinha prata nem ouro, mas o que ele tinha, ele iria dar àquele homem. E o que Pedro e João tinham? O poder de Deus sobre a vida deles. O poder de Deus atuando, porque quando o poder de Deus, você pode não ter nada, mas se você tem Jesus na sua vida, você tem tudo. Você tem tudo. Você não é fraco, você não é um miserável, você não é um doente. Você é um homem e uma mulher de Deus que tem o poder de Deus sendo manifestado na sua vida. Talvez você não tenha um pouco de arroz, mas você tem o pão da vida com você. E este pão te alimenta e envia socorro. Este Jesus que está aqui sendo apresentado por Pedro é aquele que te enviará o socorro, a cura, a libertação, a salvação. E Pedro diz para ele: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão. Olha aí, Pedro pega aquele homem pela mão, diz aquela palavra: o Senhor está te pegando hoje pela mão. E detalhe, não pega por qualquer mão, não, pela mão direita. Na mão direita, Provérbios 3,16 vai dizer que tem longura de dias. Longura de dias. Ele pega aquele homem pela mão direita e o levantou, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Jesus hoje, ele está dizendo para mim e para você: eu estou te pegando pela mão direita. Eu estou te levantando desta situação que você se encontra. Às vezes tem situações, a situação desse homem aqui, essa dificuldade era uma dificuldade crônica, ele já nasceu assim. E há situações nas nossas vidas que ela também segue por muito tempo e você fica cansado, você fica exausto, porque sempre é aquela mesma situação. Mas lembra que hoje será o dia da mudança. Hoje é o dia que o Senhor há de mudar a nossa sorte. Aleluia. E aquele homem, ele é pego pela mão, rapidamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Quando você pega pela mão do Senhor Jesus, a dúvida, a dor, a depressão, a angústia, ela vai embora e você fica firme. Você está na rocha que é Jesus Cristo. Você fica firme porque Ele está te segurando pelas mãos. Não é você sozinho. Talvez aquele homem, ele
né, por ficar muito tempo sentado, ele estava trêmulo, mas ele tinha um braço que o ajudou. E hoje você também não tem só um braço, você tem vários braços te ajudando. Preste atenção em volta, né? Aquele homem ali, talvez ele reclamava, ele dizia, talvez hoje vai ser mais um dia que vai ser difícil, eu não vou conseguir nada. Mas aquele dia foi o dia que o Senhor preparou para ele. E hoje é o dia que o Senhor está preparando para nós. E olha o que acontece. Saltando, ele pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha, meu amado e minha amada irmã, talvez aquele homem ficava por anos na porta daquele templo e ele não podia entrar porque ele era coxo. Ele não podia entrar. Mas agora ele está sã, ele está com firmeza, ele foi ajudado, ele recebeu a cura, o poder de Deus foi entronizado na vida dele. E o que ele faz? Ele podia ter ido para vários lugares. Eu vou lá contar para minha mãe, eu vou contar para o meu pai. Não, ele entra no templo. Ele entra no templo. E entra o quê? Andando. Você imagina? Ele poderia estar numa passarela, né? Ali, andando, todo, né? Hoje eu estou aqui, eu consegui entrar, hoje eu posso. Olha a alegria daquele homem. E ele louvava Deus. Ele louvava a Deus. Você tem louvado a Deus pelo que ele tem feito na sua vida? Você tem adorado esse Deus maravilhoso que tem te abençoado tanto, que tem te ajudado tanto? Jesus, certa ocasião, havia 10 leprosos. E Jesus estava entrando na cidade e aqueles 10 leprosos estavam iam passar no lugar onde Jesus estava, mas eles pararam. E eles gritaram: Mestre, Mestre, está em Lucas 17, 11, 19. Eles gritaram por Jesus e pediram a cura ali para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus estava distante e disse para eles: vai e apresente a oferta ao sacerdote, no templo, no templo. Olha aí. E aqueles homens fizeram isso. Mas no meio do caminho, outra coisa que eu quero te dizer, não importa a distância que você esteja. Jesus estava longe deles e disse: vai, vai. Não importa a distância. Deus, ele vai até você. O Espírito de Deus vai até você. Talvez você diga: eu estou numa cadeia, eu estou num hospital, eu não tenho como sair daqui. Mas o Espírito de Deus vai até você. Quando você clamar, quando você buscar por ele. E Jesus disse: vai e apresenta ali aquela oferta ao sacerdote. E eles, indo no meio do caminho, Jesus não orou, só disse isso para eles. Pedro aqui orou por esse homem. Mas os 10, Jesus não orou, só disse: apresente. Eles obedeceram e foram. Mas no meio do caminho, eles olharam e viram que eles estavam sãos. 9 seguiram, mas um retornou para adorar Jesus. Mas não era para ir para o templo, mas o templo não é mais importante do que Jesus. O templo não é mais importante do que Jesus. Quem deu a ordem foi Jesus, que é mais importante do que o templo. Já nesse caso aqui, ele entrou no templo e adorou a Deus também. Aí aquele homem voltou. Quando ele voltou, ele se lançou aos pés de Jesus, agradecendo. E olha o que Jesus pergunta: não eram 10?
Onde estão os outros, né, 9? E, resumindo, só aquele samaritano que voltou para adorar a Deus. Ele reconheceu, ele estava no meio do caminho, indo, mas ele volta para agradecer a Deus. Não se esqueça de honrar a Deus, não se esqueça de honrar Jesus pelos feitos que ele tem feito na sua vida. Primeiro você dá o primeiro lugar para o Senhor. A palavra de Deus diz, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você dá para o Senhor o primeiro lugar, como esse homem fez aqui, eu quero falar que ele deu o primeiro lugar, ele poderia ter ido em tantos outros lugares, esse coxo, mas ele foi adorar a Deus. Ele louvou e adorou a Deus. E aqueles 10 leprosos, um voltou para agradecer, um voltou para adorar a Deus, a Jesus, perdão, voltou para adorar Jesus. E Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Olha que coisa linda, quando você agradece ao Senhor, quando você busca Deus, você busca ao Senhor Jesus, seja grato, dá o primeiro lugar para Jesus. E o que aconteceu aqui? Quando aquele homem entrou no templo, louvando, adorando a Deus, todo o povo viu, todo o povo ficou alegre, ficou ali vendo o milagre que aconteceu. Um milagre que aconteceu. E eles, diz aqui no 12, quando Pedro viu isso, disse o povo, né, apegando-se o coxo a Pedro e João, grudou logo, gruda em Jesus, não solte Jesus. Quando você receber o poder de Deus, quando você receber, não solte Jesus por nada. Esse homem grudou, está dizendo aqui, né, apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder e santidade tivéssemos feito andar este homem? Aquelas pessoas ficaram admiradas, perplexas. Quando o seu milagre chegar, muitos também vão ficar perplexos, olhando, mas vão querer te adorar, mas não aceita adoração, não. A adoração é de Jesus, né? Pedro não aceitou, queriam idolatrar eles, ele disse, não, por que vocês estão assim? Nós não fizemos nada. E ele diz no 13, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. No entanto, vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um assassino. E Pedro vai dizer, né, vocês mataram o autor da vida. Jesus é o autor da vida. Jesus é aquele que te dá vida. Ele diz, mataste o autor da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro estava dizendo ali para eles, né, que eles mataram o autor da vida. Mas em outra, logo abaixo, Pedro vai dizer para eles que eles fizeram por ignorância. Eles não estavam, né? Isso tudo tinha que se cumprir, isso tudo tinha que se cumprir e acontecer. Mas Pedro dá um recado para ele: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim o tempo de descanso pela presença do Senhor. Nós estamos falando aqui de poder de Deus, nós estamos falando aqui do milagre que o Senhor realizou na vida daquele homem, mas quando você e eu
recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, o que acontece? Vem tempo de descanso espiritual, vem tempo de descanso pela presença do Senhor. Vem tempo de descanso na sua vida, na minha vida, pela presença do Senhor. Você já não é mais uma pessoa angustiada. Aquele homem era um homem triste. Ele vivia ali pedindo, ele vivia ali esmolando, mas agora ele recebeu Jesus. O poder de Deus entrou sobre a vida dele e ele recebeu descanso pela presença do Senhor. Que nesta manhã você receba o descanso pela presença do Senhor. Descansa a sua alma, descansa o seu espírito, descansa no Senhor. Descansa, confia nele e o mais ele vai fazer. É ele quem nos conduz, é ele quem nos segura pela mão direita. Amém? Então, Pedro vai dizer, para terminar, Pedro termina assim, dizendo, depois você lê lá até o 26, ele diz, vamos aqui no 22, pois Moisés disse, o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo o que vos disser. Está falando aqui de Jesus. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e a todos, depois falaram também e anunciaram. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais. Nós somos filhos, né, da aliança. Deus disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Todas as famílias da terra que crescem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador seriam salvos. Então ele diz aqui, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoados todos os povos. Todos os povos são abençoados, mas é necessário que faça o quê? Que se arrependa, que creia que Jesus é poderoso, creia no poder de Deus. E ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e ao desviar-se cada um das suas maldades. Então, Jesus morreu, mas ele foi ressuscitado. Esse poder aqui que levantou este homem, o poder do Espírito Santo que levantou este homem, foi o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E foi esse poder que Pedro e João usou. E Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse, eis que vos dou poder para pisar em serpente, em escorpião, em todas as sortes do mal. Esse poder é com você, meu irmão, é com você que crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que crê que Jesus Cristo está vivo. Amém? Deus seja louvado, que hoje o seu dia, eu tenho certeza que ele será diferente. Diferente, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Deus seja louvado. Tem um louvor, um corinho que diz assim, creia que o bom Jesus está aqui neste lugar para te socorrer. Creia que ele não vai deixar que saia sem provar do seu poder. Pai querido e amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, na mesa, diante do Senhor.
E em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque como é bom saber que o Senhor é conosco, que o Senhor muda a nossa história, que o Senhor transforma a nossa vida, que o Senhor nos liberta, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor segura-nos pela mão direita, que o Senhor nos leva a bom termo e que nesta manhã, em nome de Jesus, todos aqueles que estão nos vendo, ouvindo, receba, em nome de Jesus, o poder de Deus para a transformação das suas vidas. Senhor, que haja neste dia crença, que haja nesse dia milagres, porque quando nós te buscamos, quando nós te adoramos, te louvamos, o Senhor faz algo novo em nossas vidas. Que hoje não seja diferente, que cada um dos teus filhos e aqueles que ainda não te conhecem, receba o novo do Senhor, para que alcance descanso, que o descanso do Senhor, pela tua presença, seja sobre as nossas vidas neste dia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Louvado seja Deus.